Tem sido um início de temporada absolutamente fantástico para o Benfica, que já vai 25 jogos sem perder, mas afinal quais é que são os jogadores que têm destacado mais e aqueles que têm desiludido? É isso que vamos tentar perceber no vídeo de hoje. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe canada. Tem sido um início de temporada absolutamente fantástico por parte do Benfica, onde conta com 25 jogos, 21 vitórias e 4 empates, 67 gols marcados, 17 sofridos, está em primeiro lugar do campeonato com 8 pontos de diferença em comparação com o segundo classificado, que é o Porto, está nos oitavos de final da Liga dos Campeões, tendo ficado em primeiro lugar com um grupo com a Juventus e com o Paris Saint-Germain. Estamos nos oitavos de final da Taça de Portugal, tem sido um início de temporada absolutamente extraordinário. E hoje vamos estar a fazer aqui um vídeo que já é tradição aqui no canal, uma tier list, aproveitar aqui a paragem para o Mundial. É verdade que vamos ter a Taça da Liga, mas acho que é a melhor altura, aqui com 25 jogos, acaba por ser um bom momento para analisar os jogadores. E vamos dividir esta avaliação em 5 setores. O excelente, que é a nota máxima, o bom, a nota a seguir, o satisfaz, uma nota intermédia, o melhorar é a pior nota e os 100 minutos é porque não temos avaliação suficiente para analisar o jogador. Obviamente, depois desta grande performance a nível desportivo, a maior parte dos jogadores tem aqui boas notas, têm estado a fazer uma belíssima temporada, mas já sabem também que este é um vídeo extremamente pessoal, é a minha opinião, vamos concordar e discordar de algumas opções, mas amigos, como sempre, cada um tem a sua opinião, vamos respeitar-nos a todos, todos têm direito a dar a sua opinião e deixa também a tua tier list, obviamente, na caixa de comentários, onde podes e deves destacar os jogadores que têm-te surpreendido pela positiva e aqueles que têm surpreendido pela negativa. Bem, mas sem mais longas, vamos então começar aqui a fazer a nossa tier list e vamos começar aqui com um trio de jogadores que já não faz parte do plantel do Benfica. Julian Weigl, que está cedido ao Borussia de Mönchengladbach, Vertonghen, que acabou por sair para o Anderlecht, e Yaremchuk, que foi transferido para o Clube Rouge. E, portanto, ao não fazerem parte do plantel do Benfica e terem jogado pouco, acho que não fazia grande sentido fazer uma avaliação neste trio de jogadores. Passamos aqui para outros atletas que ainda também não se estrearam pela equipa principal do Benfica. Falo, claro, de André Almeida, Samuel Soares e Gil Dias. Há aqui a questão de Samuel Soares já ter jogado pela equipa B, mas nesta tier list não faz sentido fazermos aqui uma análise aos jogos da equipa B, uma vez que o que conta aqui é os jogos da equipa principal e, portanto, vamos avaliar aqui o guarda-redes, que tem muito potencial, mas que por enquanto ainda não se estreou pela equipa principal das Águias. Eu, para fazer aqui uma análise mais justa dos jogadores, fiz aqui uma regra, só analisava atletas que tivessem feito ou 5 jogos ou mais 150 minutos, o que não é o caso destes atletas que não vão ter também avaliação. Paulo Bernardo, que apenas disputou um jogo e fez 1 minuto até agora pela equipa principal, ele tem jogado na equipa B. Diego Moreira também tem participado em vários jogos da equipa B, mas na equipa principal conta com um jogo e 1 minuto. Por sua vez, Lucas Veríssimo, que regressa de uma lesão grave, também conta aqui com 2 minutos em um jogo, também já jogou um bocadinho na equipa B. João Vitor, que também regressa de lesão, tem aqui um jogo e 30 minutos, também não faria grande sentido fazer aqui uma análise em apenas um jogo. A mesma situação acontece com o Elton Leite, que fez 120 minutos no jogo contra o Caldas para a Taça de Portugal e fez um mau jogo, mas também não seria justo fazer uma análise em apenas um só jogo. Outro jogador que também não teve muita participação nesta temporada 22-23 é John Brooks, ele que tem 3 jogos e 123 minutos disputados. Até agora foi chamado poucas vezes, mas quando foi chamado até apresentou um nível simpático, principalmente no jogo da Taça de Portugal, onde apresentou muita segurança, mas também acho que era injusto fazer aqui uma grande análise sobre John Brooks, apesar do central de 29 anos ter deixado boas indicações quando foi chamado. Houve aqui outros 2 jogadores que também não tiveram muitos minutos nesta temporada até agora, mas que acabam por ultrapassar esta regra dos 5 jogos aos 150 minutos, como é o caso de Rodrigo Pinho, o avançado brasileiro de 31 anos, tem feito aqui alguns jogos pela equipa principal do Benfica, 5 jogos, 105 minutos, o que acaba por ser aqui pouquinho. Ele também ainda não conseguiu aproveitar nenhuma oportunidade que Roger Schmidt lhe tem dado. Na minha perspectiva, é um jogador que tem de melhorar, ou então vai acabar por ter que sair no mercado de inverno, uma vez que não faz muito sentido ter um avançado de 31 anos que não joga no plantel e, portanto, é preciso elevar o nível e o Rodrigo Pinho precisa de evoluir bastante nos próximos jogos. Outro jogador que também teve poucos minutos é Milaj Ristic,
aqui uma situação um pouco diferente. É um jogador que, apesar de ter poucos minutos, 6 jogos, 148 minutos disputados, tem um golo e uma assistência, tem apresentado um bom nível, sempre com muita garra, sempre que entra tenta fazer de tudo para apresentar um bom nível e, portanto, vou colocá-lo aqui num patamar um pouco superior, no satisfaz. Tenho gostado de o ver, esperemos que ele tenha um pouco mais de minutos na segunda parte da época, demonstrar-se com essa intensidade de jogo, pode ganhar aqui mais oportunidades. Estou certo, com aqueles remates muito fortes e com os bons passos que faz, pode ser aqui um jogador bastante útil para a próxima fase da época. Seguimos agora para um jogador que eu tenho gostado muito nesta temporada, Alex Grimaldo, lateral espanhol de 27 anos, tem apresentado aqui um nível altíssimo, 24 jogos, 2.133 minutos disputados, 3 gols marcados, 5 assistências, é talvez uma das melhores temporadas de Alex Grimaldo, dá águia ao peito, na minha opinião terá que estar aqui no patamar de excelência, tanto no nível de bolas paradas, onde tem estado completamente incrível, com várias oportunidades e vários golos, mas também a nível defensivo e ofensivo tem apresentado um bom nível, principalmente a nível defensivo, que era um dos aspectos mais frágeis do seu jogo, tem estado muito bem, independente de qual for a equipa, e na minha perspectiva tem sido aqui um dos pilares do xadrez de Roger Schmidt. Seguimos agora para outro lateral, mas um que já não está a jogar a titular, Gilberto, lateral de 29 anos, brasileiro, conta com 18 jogos disputados pelo Benfica nesta época, 973 minutos até agora, 2 gols marcados. Na minha opinião, tem feito aqui uma temporada razoável, não tem sido excelente, mas acabou por perder a titularidade para Alexander Bá. Acho que tem estado aqui no nível aceitável, também já marcou aqui 2 gols, o que também é importante. Eu vou colocá-lo aqui neste patamar de satisfaz, uma vez que perdeu a titularidade. Nos últimos tempos também, quando tem sido chamado, não tem sido preponderante, uma vez que lhe falta algum ritmo de jogo, e portanto vou colocá-lo aqui num patamar intermédio, uma vez que esta temporada não tem sido tão boa como foi na época passada. Seguimos agora para um reforço que eu estava à espera de muito mais, até agora uma temporada muito modesta para Julian Draxler, extremo internacional alemão de 29 anos, conta com 9 jogos, 301 minutos disputados, 1 gol marcado. Até agora não tem apresentado o nível que é exigido, até quando é chamado por Roger Schmidt. Também tem tido vários problemas físicos, o que tem dificuldade a apresentar o melhor nível possível, mas ainda assim acho que tem de fazer mais quando está em campo. Até agora tem sido uma decepção nesta temporada e esperemos que na próxima fase apresente a qualidade e o talento que nós sabemos que ele tem. Portanto, esperemos que a próxima fase seja muito melhor para Julian Draxler. Seguimos aqui para um jogador que tem tido aqui algumas oportunidades na equipa principal, mas eu até gostava que tivesse mais. Tem até agora 10 jogos, 199 minutos disputados. É ele, Henrique Araújo, jovem avançado do Benfica, que conta aqui com 2 gols marcados pela equipa principal das Águias. Na minha opinião, tem feito um bom trabalho. Eu vou colocá-lo aqui num patamar intermédio. Tenho gostado de o ver, até gostava de o ver mais vezes na equipa principal, mas quando é chamado tem aproveitado das suas oportunidades e dá sempre uma dinâmica muito mais forte a nível ofensivo. Portanto, está mais do que aprovado aqui a performance de Henrique Araújo e esperemos que na próxima fase da época possa ter mais minutos e continuar a marcar golos pela equipa principal das Águias. Seguimos agora para o lateral dinamarquês Alexander Bá, 21 jogos pelo Benfica, 1308 minutos disputados, com 5 assistências. É verdade que nem todos os jogos têm sido fantásticos para Alexander Bá, mas tem sido aqui um jogador que tem apresentado um belíssimo nível. Tenho gostado muito de o ver e vamos tirar aqui o patamar bom aqui para Alexander Bá. Tenho gostado muito aqui do dinamarquês, é muito rápido, muito forte, muito boa capacidade de cruzamento, muita velocidade que coloca no jogo, é um verdadeiro comboio na lateral direita. É certo que ainda é um bocadinho inconstante a nível de exibições, há alguns jogos que está muito bom, outros jogos não apresentam o melhor nível, mas também temos que pensar que é a primeira temporada na equipa das Águias e ainda assim conseguiu roubar a titularidade de Gilberto e tem apresentado um nível bastante bom. Portanto vou colocá-lo aqui num patamar algo superior, num patamar bom, que é o que se adequa aqui ao dinamarquês. E falando do jogador nórdico, vamos falar de outro jogador nórdico, Fredrik Aursnes, aqui o médio norueguês de 26 anos, acaba por ser aqui uma contratação bastante boa por parte do Benfica. Já conta aqui com 15 jogos, 985 minutos disputados, mas tem sido aqui um jogador absolutamente brilhante, até agora ainda 100 assistências e 100 gols marcados. Tenho gostado de muito de o ver, infelizmente teve aqui uma lesão, esperemos que recupere rápido e que volte a apresentar o nível que estava a apresentar. É um jogador muito certinho, muito dedicado, que dá muita qualidade ao jogo do Benfica. Estava num belíssimo momento de forma antes de se lesionar. Tem sido aqui um jogador muito útil, tanto a jogar no meio campo como a jogar a falso extremo.
e sem dúvida uma das boas surpresas desta temporada 22-23. Vamos falar agora sobre um jogador do ataque do Benfica, João Mário, que tem apresentado um nível altíssimo, se calhar a melhor época da sua carreira até agora. O internacional português de 29 anos conta com 24 jogos disputados, 1996 minutos em campo, 10 gols marcados, 8 assistências. Tem sido aqui um jogador importantíssimo para Roger Schmidt, tem apresentado um nível muito alto e, na minha opinião, tem de obviamente estar aqui no patamar de excelência. É talvez aqui um dos jogadores do Benfica em melhor forma, tem apresentado aqui um nível altíssimo, tem sido muito importante para vários jogos e várias vitórias do Benfica e, portanto, não havia outro patamar que se adequasse a ele que não o topo dos topos. Vamos continuar no ataque e falar agora sobre Rafa Silva, que também tem estado aqui a um nível altíssimo, 23 jogos, 1865 minutos disputados, 11 gols marcados, 4 assistências. Aqui Rafa Silva está completamente a voar nesta temporada 22-23, tem estado bastante bem e tem apresentado também um nível muito alto. Tem sido aqui um dos protagonistas desta temporada, tem marcado gols muito importantes e obviamente também tem de estar aqui no patamar de excelência. E não há dois sem três, e vamos destacar aqui outro jogador que também do ataque do Benfica, David Neres, extremo brasileiro de 25 anos, que também tem apresentado aqui um nível muito bom. Vai com 7 golos e 8 assistências em 20 partidas, com 1390 minutos disputados. Não só a sua performance a nível estatística, mas as suas exibições também têm sido muito boas, onde ele, com a sua capacidade de finta, acaba por dar outra cor ao jogo do Benfica, um jogo mais imprevisível, com os seus dribles que acabam por rasgar por completo defesas contrárias e ser bastante importantes para o Benfica. Portanto, mais um jogador aqui no patamar de excelência. Estes três era mais ou menos óbvio que teriam que estar aqui, uma vez que têm estado muito bem e têm sido protagonistas nesta época 22-23. Quem não tem sido protagonista nesta época é Chiquinho, ele que até já conta com 15 partidas disputadas, 385 minutos em campo, até conta aqui com 2 assistências. Ele que tem tido aqui várias oportunidades para Roger Schmidt, mas na minha ótica não tem sabido aproveitá-las e, portanto, eu vou colocá-lo aqui num patamar abaixo. A melhorar, é preciso apresentar um melhor nível para representar o Sport Lisboa e Benfica, e por enquanto Chiquinho não tem conseguido isso e precisa de elevar o nível na segunda parte da época. E falando de jogadores que não têm aproveitado as suas oportunidades, teremos que destacar obviamente aqui também Diogo Gonçalves, que tem sido chamado várias vezes por Roger Schmidt, mas que na minha ótica não tem conseguido aproveitar da melhor maneira as chances que tem tido. Podem ficar surpreendidos com este número, mas a verdade é que o extremo de 25 anos já participou em 18 jogos, com 451 minutos em campo, 1 gol marcado. A verdade é que esse gol foi um golaço que ele marcou e acabou por ser o ponto alto da sua temporada até agora. Na minha opinião, ele tem sido chamado várias vezes por Roger Schmidt e tem de aproveitar essas chamadas para apresentar um nível superior, e esperemos que na segunda parte da época o consiga fazer. Por enquanto parece-me algo curto. Vamos agora para a baliza do Benfica, onde Vlaco Dimos tem sido um rei absoluto da baliza das Águias. Conta até agora com 24 jogos disputados, 2160 minutos. Ele que tem já feito defesas muito importantes, tem apresentado aqui um nível altíssimo. É certo que conta já aqui com alguns gols feridos, 16, mas ainda assim acho que tem estado aqui num patamar muito bom. Já salvou o Benfica em várias ocasiões, com defesas muito boas, e portanto eu vou colocá-lo aqui neste patamar bom. Tenho gostado de ver a temporada de Vlaco Dimos, onde ele tem procurado evoluir nos seus aspectos mais fracos, que é a saída de cruzamentos e o jogo de pés. Tem havido ali algumas melhorias e eu acho que ele tem apresentado aqui um nível muito positivo. Portanto, acho que este patamar bom se adequa completamente ao internacional grego. Também vou colocar aqui no patamar bom Florentino Luís. Também tenho gostado muito de o ver jogar. O médio de 23 anos tem apresentado aqui também um nível muito bom. Conta com 25 jogos até agora, 1899 minutos disputados, 3 assistências. Ele que tem demonstrado que não só a nível defensivo, mas também a criar também consegue ajudar a equipa. Vou colocá-lo então aqui, como disse, no patamar bom. Apesar de estar aqui um bocadinho na dúvida se não o havia de colocar no patamar de excelência, mas acabei por ser um bocadinho exigente agora no patamar de excelência e acabei por colocar aqui
o Florentino numa espécie de bom mais. Acho que está aqui entre o excelente e o bom. Acredito que vai continuar a apresentar um bom nível, tem jogado muito bem. É um jogador que consegue recuperar muitas bolas, mas além disso, com o Roger Schmidt também tem crescido ofensivamente e tem acrescentado muito à equipa. Tenho gostado muito de o ver, esperemos que ele continue assim, continue a apresentar este nível. E até acredito que se ele continuar neste nível altíssimo, vai acabar por ser chamado a estrear-se pela seleção A de Portugal e acho que vai fazer também um belíssimo trabalho. No início da temporada, Morato estava a apresentar um nível bastante interessante. Estava a ser titular no centro da defesa com Otamendi, com 9 jogos disputados, 721 minutos em campo, sendo que marcou um golo. A verdade é que o azar bateu-lhe à porta e esteve lesionado durante algum tempo, perdeu a titularidade e agora vai ser difícil a recuperar. Eu fiquei também aqui um bocadinho na dúvida se havia de colocar no bom ou no satisfaz, mas acabei por colocá-lo aqui no satisfaz, apesar de ele ter tido um bom início de temporada. Houve ali uma ou outra vez onde ele podia ter feito um pouco melhor, errou ali um bocadinho, normal na sua idade, acabar por cometer ali uma ou outra gafe, mas ainda assim acho que fez um bom início de temporada. Esperemos que ele possa regressar mais forte da lesão. Será difícil ter muitos minutos agora que está toda a gente recuperada, mas ainda assim teve um bom início de temporada e acredito que aqui ou ali pode ter alguns minutos e pode demonstrar mais uma vez que tem muita capacidade. Já que estamos a falar de centrais, aproveito para falar aqui de Nicolas Otamendi, o experiente central do Benfica, capitão de equipa de 34 anos, 23 jogos na equipa das Águias, com 2070 minutos em campo, um gol marcado, uma assistência. Aqui Otamendi tem estado a fazer uma época de excelência, com muita qualidade, tem sido aqui o pilar do centro da defesa do Benfica, a apagar vários fogos, a apresentar um nível altíssimo, seja no campeonato, seja na Liga dos Campeões. É um jogador de extrema qualidade, muito importante para o Benfica e não há aqui qualquer tipo de dúvidas de tentar aqui no patamar de excelência. Os anos parecem não passar por ele, é certo que não é o defesa mais rápido, mas a sua experiência faz-o colocar no sítio certo à hora certa para fazer aquele corte espetacular de forma limpa e acabar por cortar aqui um contra-ataque perigoso ou um cruzamento que pode levar a perigo à equipa das Águias. Tem estado absolutamente fantástico e obviamente tinha que estar aqui também no patamar mais alto. Já que falámos sobre Otamendi, vamos falar aqui sobre outro jogador argentino, Enzo Fernandes, também tem apresentado aqui um nível absolutamente incrível, um dos reforços que tem estado aqui ao mais alto nível, 24 jogos, 2027 minutos disputados, 3 gols marcados, 4 assistências. Aqui o meio argentino tem sido aqui um dos protagonistas para elevar aqui o nível de qualidade do jogo do Benfica, passos extraordinários, visão de jogo, remate, é aqui um médio muito completo de box to box que ajuda a atacar, ajuda a defender, um jogador extremamente completo e que foi um reforço absolutamente extraordinário por parte do Benfica. Com esta conversa toda já sabem para onde é que ele vai, obviamente vai aqui para o patamar de excelência, é sem dúvida aqui um jogador que tem elevado muito o nível de jogo do Benfica. Esperemos que ele continue assim na segunda parte da época e esperemos que seja aqui mesmo a estrela do Benfica 22-23. Já faltam aqui poucos jogadores para serem avaliados, mas temos aqui ainda Petar Musa, avançado croata de 24 anos, conta com 17 jogos disputados, 629 minutos em campo, 5 gols marcados, uma assistência. Aqui fica um bocadinho difícil uma análise a Petar Musa, ele que já teve aqui uma fase positiva, onde ele conseguiu em 3 jogos consecutivos marcar, frente aos Chaves, Maccabi Haifa e Estoril Praia. No entanto, acabou também aqui por ter aqui alguns lances onde podia ter feito um pouco melhor. Ainda assim, sendo a primeira temporada ao mais alto nível, tem dado boa conta de si, tem apresentado um nível positivo e eu vou colocá-lo aqui no patamar de satisfaz. Obviamente que tem de evoluir e tem de crescer, mas até agora até tem apresentado um nível simpático, sendo que esta é a primeira temporada da Águia ao Peito. Esperemos que ele continue a evoluir, continue a crescer para marcar mais golos, quem sabe chegar aos 2 dígitos, que seria importante para a sua confiança. Seguimos agora para a grande revelação desta temporada 22-23, António Silva, que tem estado aqui no nível altíssimo também. Conta aqui com 1617 minutos disputados, com 20 partidas na equipa principal do Benfica, já tem aqui 3 gols marcados, tem sido aqui absolutamente sensacional aqui a temporada de estreia de António Silva e eu tenho gostado muito de ver este jovem central que tem estado num nível brilhante. É certo que aqui o Ali já cometeu um ou outro erro, mas estamos aqui a falar de um jogador que estreou esta temporada na equipa principal do Benfica, ganhou titularidade, na minha perspectiva também tem de estar aqui num patamar de excelência, tem sido aqui um central absolutamente incrível e a convocatória
convocatória para o Qatar demonstra isso mesmo. Aqui um central tão jovem e que na primeira temporada na equipa principal consegue estar a este nível, é sem dúvida aqui um achado e uma verdadeira pérola na formação do Benfica e tem de estar obviamente aqui no patamar superior. Falta-nos apenas e só aqui um jogador e deixei para o fim talvez a avaliação que pode provocar aqui um pouco mais de polémica. Gonçalo Ramos, alguns dizem que é mau, outros dizem que está a fazer uma boa temporada. Vocês já sabem qual é que é a minha opinião. Com 21 jogos, 1446 minutos, já vai em 14 gols marcados, 3 assistências. Para mim tem sido aqui um jogador absolutamente fundamental. Nos últimos 3 jogos que participou no Benfica tem 4 gols marcados. Tem estado num belíssimo momento de forma. É verdade que falha alguns gols que não devia falhar, mas não há nenhum avançado do mundo que consiga marcar em todos os jogos, em todas as oportunidades. Na minha perspectiva, Gonçalo Ramos tem apresentado aqui um nível muito bom, tem feito aqui um belíssimo trabalho como toda a frente de ataque, João Mário, Rafa Silva e David Neres, e portanto acho que não há aqui qualquer dúvidas de o colocar aqui no patamar de excelência, uma vez que é o jogador com mais gols marcados no Benfica, é o melhor marcador do campeonato, e é preciso também ser justo que além dos gols marcados tem sido importantíssimo a fazer pressão, a ajudar na defesa, a ser aqui mais um jogador para batalhar e para roubar bolas, e tem sido de facto uma temporada de excelência por parte de Gonçalo Ramos e merece sem dúvida estar aqui neste patamar de excelência. Como dá para ver, tive que fazer aqui um ajuste aqui no grafismo, uma vez que faltava falar aqui sobre uma pessoa. E talvez o maior culpado desta belíssima temporada 22-23, 25 jogos sem perder. E tínhamos que meter aqui um dos principais culpados, Roger Schmidt, obviamente, o nosso treinador, que está aqui, obviamente, no patamar de excelência, revolucionou por completo o futebol do Benfica, com um futebol muito mais atrativo ofensivamente, com muita pressão, com o gegenpressing a funcionar muito bem, a quebrar completamente mitos de que treinadores estrangeiros iriam ter dificuldade no campeonato português. Por enquanto, Roger Schmidt tem sido rei e senhor do campeonato português, mas também da Liga dos Campeões, onde tem apresentado um nível altíssimo, 25 jogos sem perder, é obra e sempre com exibições muito bem conseguidas. Obviamente que há umas melhores que outras, há aqui um ou outro aspecto que pode melhorar, a questão de levar 3 centrais para o banco de suplentes, mas de resto tem sido absolutamente fantástico, absolutamente perfeito. O técnico alemão tem estado aqui a apresentar um nível altíssimo, tem lido muito bem a maior parte dos jogos e interage de forma positiva. Sou completamente fã do trabalho de Roger Schmidt e não podia deixá-lo também aqui de fora desta avaliação e portanto temos que o colocar aqui no patamar de excelência. Tem sido aqui uma temporada absolutamente fantástica, 25 jogos sem perder, portanto obviamente que aqui há mais jogadores a estar num patamar melhor, isso é absolutamente natural, mas sejamos francos, não há muitas temporadas onde o Benfica está a 25 jogos sem perder e é preciso valorizar estes jogadores que têm apresentado aqui um nível altíssimo e merecem todos os elogios do mundo. Está então feita a tier list. Eu bem sei que este é um conteúdo que dá sempre pano para mangas e há sempre muita conversa aí entre o pessoal, mas tentem-se respeitar ao máximo. São apenas opiniões, cada um pode e deve dar a sua, obviamente respeitando os outros, e ninguém é dono da razão, portanto é só apenas aqui uma boa forma tentarmos falar aqui um bocadinho sobre esta belíssima temporada que o Benfica está a fazer, destacando os pontos positivos e negativos. Amigo, caso seja novo aqui no canal, não te esqueças também de deixar o teu gosto e subscrever caso ainda não o tenhas feito. É muito importante contar com o teu apoio e deixar aí na caixa de comentários qual é que é a tua opinião dos jogadores que se têm destacado mais e os jogadores que têm sido maiores ilusões para ti nesta temporada 22-23. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim deste vídeo. Eu bem sei que este é um vídeo bastante longo, mas não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal e deixa na caixa de comentários esta análise ao plantel. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica. Saudações benfiquistas.